Muito bem, senhores, voltamos para mais um bloco aqui da nossa aula, uma aula especial, tratando aqui do Código de Trânsito Brasileiro, não é? No que diz respeito aos aspectos criminais. Nós estamos investigando os crimes previstos no Código de Trânsito, né? E faltam alguns tipos penais bastante interessantes, importantes e que têm, assim, uma aplicabilidade prática muito grande. Como é o caso do artigo 307. Pessoal, no atual sistema, algumas coisas têm sido modificadas no Código de Trânsito, né? Mas muitas pessoas têm um excesso de multas, recebem muitas multas e acabam tendo a sua carteira suspensa, em razão da quantidade de pontos que acabam acumulando na sua carteira. Eu não sei se vocês já tinham a noção exata disso, mas quando uma pessoa tem a suspensão do direito de dirigir veículo automotor e dirige, pratica crime, o crime do artigo 307 do Código de Trânsito Brasileiro. Dá uma olhada no slide, olha só. Então, olha só, violação de suspensão ou proibição. Artigo 307, violar a suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor, imposta com fundamento no Código de Trânsito Brasileiro. Então a pessoa está suspensa, está com a carteira suspensa e dirige. Isso é uma violação e acaba sendo uma questão criminosa. A pena é de 6 meses. Há 1 ano e multa, não ou multa, hein? Não ou multa, e multa, embora seja G-crime, né? Pode ter a pena de prisão, sim. Com nova imposição adicional de idêntico prazo de suspensão ou de proibição. Uma observação importante aqui, nas mesmas penas incorre o condenado que deixa de entregar no prazo estabelecido no parágrafo 1º do artigo 293 a permissão para dirigir ou a carteira de habilitação. Porque se a pessoa, isso pode ter ali uma regra, né, imposta pelo juiz, da pessoa ter que entregar a sua carteira. Se não entregar, também entraria nesse crime. Então, está suspenso com a carteira, não deve dirigir. Dirigiu, pode dar problema sério aqui, né? Pode dar crime. Essa é a ideia primaz. Perfeito? O artigo 308 trata do racha, praticar racha, um dos crimes também importantíssimos aí, condutas que muitas pessoas, principalmente em grandes cidades, acabam praticando. Olha só, participar na direção de veículo automotor em via pública, de corrida, disputa ou competição automobilística não autorizada pela autoridade competente. Desde que, e essa parte final é muito importante, desde que resulte dano potencial à incolumidade pública ou privada, né? Então, racha, o que é o racha, pessoal? O racha é a disputa automobilística, é a pessoa que disputa corridas, param aí nos semáforos de grandes cidades e começam a correr no trânsito e efetivamente uma direção perigosa, né? Podendo causar acidentes ali pelo excesso de velocidade, por essa disputa. Há regras oficiais para isso, autorizações, né, concursos ali, né, próprios para esse tipo de corrida no local apropriado, mas não pelas ruas. E isso tem, ao longo dos anos, mostrado uma quantidade enorme de acidentes, pessoas, né, que acabam se acidentando. Muitas pessoas que vão assistir acabam também sendo vítimas ali. Esse racha acaba sendo um problema social. Agora, é interessante que desse racha pode levar à morte de alguém, e aí a pena pode ser muito maior também, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Só de praticar o racha, né, pessoal, a pena é de detenção de 6 meses a 3 anos, portanto não é G-crime, né, tem ali uma pena maior,
multa e suspensão ou proibição de obter a permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor. Então, só aí já é uma pena razoável, né? Mas olha o que o legislador colocou aqui, ó. Se da prática do crime previsto no caput resultar lesão corporal de natureza grave, natureza leve não, mas de natureza grave ou gravíssima, né? Quando fala grave, entenda-se também gravíssima. E as circunstâncias demonstrem que o agente não quis o resultado, nem assumiu o risco de produzi-la, porque se ele queria o resultado ou assumiu o risco de produzir, aí é doloso, aí muda tudo, aí sai do Código de Trânsito, tá? A pena prevista é privativa de liberdade, de reclusão de 3 a 6 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Isso se causou lesão grave ou gravíssima. Agora, se da prática do crime previsto no caput resultar a morte e as circunstâncias demonstrem que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzir, porque aí seria dolo eventual, aí seria homicídio doloso, aí sairia da lei de trânsito para ir para o Código Penal, né? A pena privativa de liberdade é de reclusão de 5 a 10 anos, a maior pena do Código de Trânsito, hein? 5 a 10 anos, sem prejuízo das outras penas previstas nesse artigo. Então, se vocês perceberem, o racha com o resultado morte acaba sendo uma pena maior do que o homicídio culposo em que a pessoa está embriagada, né? Que aí vai a pena de 5 a 8 anos. Aqui a pena é de 5 a 10 anos, a maior pena que nós temos no Código de Trânsito. Isso se não caracterizado ali ao próprio homicídio doloso, né? Por dolo eventual, por exemplo. Tá certo? Muito bem. O artigo 309 trata da direção sem habilitação. Dirigir sem habilitação é crime. Dá uma olhada. Então, artigo 309. Dirigir veículo automotor em via pública sem a devida permissão para dirigir. Sem a devida permissão para dirigir ou habilitação, ou ainda se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano, tem que gerar o perigo de dano, ok? A pena aqui é bem pequenininha, de detenção de 6 meses a 1 ano, ou multa, ou seja, a pessoa não vai presa, mas e é G-crime, não vai presa e é G-crime. Bom, nós vimos há pouco que se o sujeito dirigir com a carteira suspensa, artigo 307, é crime. Se o sujeito dirigir sem habilitação, artigo 309, também é crime, né? E se o sujeito dirigir com a carteira vencida? Não é crime, não é crime. Porque aí ele tem habilitação. Ele apenas, por uma questão administrativa, ele não fez a renovação da sua habilitação. Mas perceba que ele não tem, para renovar a habilitação, ele não tem que fazer um novo exame ou alguma coisa nesse sentido. Então, com a carteira vencida, não é crime. Quando eu me formei em 1994, comecei a advogar em 95, que não tinha o G-crime ainda, o G-crime só é formado lá no final do ano de 95, né? As varas criminais na cidade de São Paulo estavam lotadas de contravenções penais. E dentre essas contravenções, as mais famosas à época era a contravenção de jogo de bicho, a contravenção de porte ilegal de arma, que era a contravenção à época, e a contravenção de dirigir sem habilitação. Porque o artigo 32 da Lei das Contravenções Penais previa que dirigir sem habilitação era uma contravenção. Posteriormente, em 97, veio o Código de Trânsito e elevou isso a uma atitude criminosa. Hoje é crime dirigir sem habilitação. Então, esse artigo 309 do Código de Trânsito revogou o artigo 32 lá da Lei das Contravenções? A resposta é que não. Não revogou, derrogou. O que é derrogar? É revogar em parte. Por quê? Porque, como eu já mencionei aqui nesse nosso encontro,
o Código de Trânsito se ocupa de veículos terrestres, né? Só que a lei das contravenções, ela previa dirigir sem habilitação não só veículos terrestres. Então, o que eu quero dizer é que se uma pessoa for pilotar um jet ski sem habilitação, e ele precisa de habilitação, a habilitação lá tem um nome, chama RAIS, né, para pilotar embarcações e tal, precisa da RAIS. Então, se ele pilotar o jet ski sem habilitação, ele pratica uma contravenção do artigo 32 da Lei das Contravenções. Agora, se for um veículo automotor, passa a ser crime de acordo com o artigo 309 do CTB que eu acabei de mencionar. Perfeito? Seguindo aqui, um crime bastante interessante do artigo 310. Antes de passar o slide, observe. Imagine que alguém está embriagado, aí você dá a chave do seu carro para ele dirigir. Imagine que o seu filho é menor de idade e você, né, quer que o seu filho dirija, entrega a chave. Isso é crime, Dá uma olhada no slide. Então, ó, entrega de direção à pessoa não habilitada. Artigo 310. Permitir confiar ou entregar a direção de veículo automotor à pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com direito de dirigir suspenso, ou ainda a quem, por seu estado de saúde física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. A pena aqui é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, né? Na minha época, meu pai, ele era muito louco e ele me ensinou a dirigir com muito pouca idade. Com 12 anos eu já sabia dirigir, com 14 anos já peguei uma estrada federal, que é a Presidente Dutra, né, dirigindo veículo automotor. Mas era uma outra época. E meu pai sempre dizia, olha, se a polícia te parar, diz que você pegou o carro sem a minha autorização, né? Porque ele era complicado, mas não tinha o Código de Trânsito. Hoje as coisas mudaram, né? Hoje já é muito mais difícil que isso ocorra, até pelo interesse dos jovens nos veículos também está bastante reduzido, né? Assim, socialmente falando. Mas, de qualquer forma, hoje, se o pai entregar o veículo para o filho dirigir, isso é crime, né? Se entregar para a pessoa que está embriagada, também é crime. Claro que sempre pode ser colocado aqui o estado de necessidade, né? Às vezes, numa situação terrível ali, que dependa de alguém para conduzir o veículo e é um menor, aí o estado de necessidade pode tirar a ilicitude do fato. Mas, de qualquer forma, criminosa essa atitude, ok? No artigo 311, o excesso de velocidade, sabia? Sabia que se você andar com o veículo em excesso de velocidade pode caracterizar crime? É o 311, dá uma olhada. Então, excesso de velocidade, artigo 311, ó. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ruas estreitas, né? Às vezes as pessoas andam em alta velocidade, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano. Tem ali o risco do dano, né? A pena de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa. GCRIM, né? E ali não vai preso, porque tem a multa efetivamente para isso. Tá certo? Mas, de qualquer forma, um alerta aí, né, que as pessoas não podem andar em alta velocidade, não é só uma questão de trânsito, não é só uma questão de multa, né, se a pessoa andar em alta velocidade, em algumas dessas condições, logradouros estreitos, perto de escola, etc., isso caracteriza crime. E o último dos crimes do Código de Trânsito está no artigo 302, né? Que é um crime também previsto no Código Penal, mas que foi previsto no Código de Trânsito também. Dá uma olhada. É a fraude processual, né, pessoal? Crime lá do Código Penal, mas também previsto no 312 aqui do Código de Trânsito. Inovar artificiosamente
em caso de acidente automobilístico com vítima, na pendência de respectivo procedimento policial, preparatório, inquérito policial ou processo penal, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa a fim de induzir a erro o agente policial, perito ou juiz, né? Querendo inovar, mudar o estado das coisas e tudo mais, né? A detenção é de 6 meses a 1 ano ou multa, e aplica-se o disposto nesse artigo, ainda que não iniciados quando da inovação, o procedimento preparatório, inquérito ou o processo aos quais se refere, né? Mesmo que não tenha iniciado, já caracteriza o crime da fraude processual, né? As pessoas mudam o estado das coisas e tudo mais ali, caracteriza essa fraude processual que está no Código Penal e também está aqui na legislação de trânsito. Para finalizar esse nosso encontro, mais uma vez o legislador, ao meu ver, ele andou muito bem, porque ele criou o artigo 312-A para falar de penas alternativas próprias para os crimes de trânsito, penas alternativas de trânsito, bem interessante, acompanhe, dá uma olhadinha. Olha só, a Lei 13.281 de 2016, ela criou o artigo 312-A, dizendo o seguinte, ó, para os crimes relacionados nos artigos 302 a 312, que a gente viu aqui, neste código, nas situações em que o juiz aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, esta deverá ser de prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas em uma das seguintes atividades: trabalho aos fins de semana em equipes de resgate dos corpos de bombeiros e outras unidades móveis especializadas em atendimento a vítimas de trânsito, trabalho em unidades de pronto-socorro, de hospitais, de rede pública que recebem vítimas de acidentes de trânsito e politraumatizados, trabalho em clínicas ou instituições especializadas na recuperação de acidentados de trânsito, outras atividades relacionadas ao resgate, atendimento e recuperação de vítimas de acidente de trânsito. Me parece, né, que o sujeito que acabar cumprindo uma dessas penas, né, a pessoa jamais vai voltar a reincidir, porque se trata ali de penas bem colocadas na recuperação, né? Para finalizar, um alerta que a lei traz aqui, olha só. O artigo 312-B, né, diz que os crimes previstos no parágrafo 3º do artigo 302 e o parágrafo 2º do 303, que é o homicídio culposo e a lesão culposa embriagado, né, não se aplica o disposto no inciso 1º do caput do artigo 44 do Código Penal. E o que é isso? É que a pena, se vocês observarem lá, conforme a gente viu aqui em aula, ela acaba sendo maior que 4 anos. E, em regra, a pena de até 4 anos cabe pena alternativa, mas aqui está dizendo que mesmo a pena sendo maior que 4 anos, caberá pena alternativa para o homicídio culposo, no caso da pessoa estar embriagada, ou a lesão culposa, no caso dela estar embriagada. Tá certo? Muito bem, pessoal, passamos um pouquinho do nosso tempo aqui, foi um grande prazer estar com vocês. Qualquer dúvida, os meus contatos estão nos slides iniciais. Uma grande satisfação estar junto com vocês. Até uma próxima oportunidade.